Tá rapidinho. bom. Agora está gravando, então agora eu vou começar. Então, eu vou começar me apresentando. Essa parte inicial que a gente se apresenta é sempre curiosa e interessante, porque toda vez a gente se apresenta de uma forma completamente diferente. Então, vamos ver o que vai sair hoje da nossa apresentação. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu sou formada em psicologia, sou psicanalista, estou às voltas com a psicanálise desde 2007, estudando, fazendo a formação. Trabalho na clínica desde 2008, iniciei meus atendimentos numa clínica que era por convênio, então atendi os pacientes por convênio, na época eu ainda morava em São Paulo, sou paulistana, e depois abri meu consultório, seguia com os atendimentos, e em 2013 eu mudei para Minas. Aí fechei o consultório em São Paulo, ainda não tinha atendimento online como nós temos hoje, né, essa forma assim como a gente trabalha, e mudei para algumas cidades aqui no interior de Minas, né, mudei algumas vezes, então ainda passei por mais alguns processos de abrir e fechar consultório, e hoje eu falo aqui da cidade de Passos, estou atendendo online, já fazia o atendimento online desde 2015, e aí depois com a pandemia eu fiquei online e ainda estou somente nesse formato, não, por enquanto não voltei a atender presencialmente. Então eu faço os atendimentos clínicos, também trabalho com supervisão e grupos de estudos. E conheci a Gleice lá no Instagram, já vai fazer 4 anos, porque foi lá no Emblemático 2020, e desde então a gente tem feito alguns trabalhos, né, essa parceria a gente tem juntas, e o Diálogos Abertos, estamos na 3ª temporada, e, nossa, já passou tudo isso. E eu gosto bastante desse espaço que a gente tem de troca, eu aprendo muito, tanto quando eu vou pensar aqui minhas ideias, organizar o que eu quero falar com vocês, quanto o que vocês trazem também, eu sempre acho muito rico. Eu adoro as colocações e as perguntas, porque faz realmente pensar para além do que a gente está, né, ali habituada a considerar. Assim como também é algo interessante colocar que a Gleice e eu, a gente decide o tema, que é feito a partir do resto do encontro anterior, só que a gente não conversa uma com a outra o que a gente vai falar. Eu elaboro aqui minhas questões, ela elabora lá e a gente descobre aqui juntas o que cada uma pensou. Então, que também eu acho muito legal ver, assim, o que ela pensou ali a partir do tema. A gente encontra aí pontos, né, em comum e alguns bem diferentes, o que é bem legal. Mas aí, em relação a esse tema que a gente colocou, né, um analista entre o humano e a função. Eu achei muito legal, foi um dos que eu mais me empolguei aqui escrevendo, e aí eu fiquei pensando, né, o que fica entre o humano e a função? O que temos entre essas duas coisas? Que parecem uma mesma coisa, mas não são, exatamente. E será que vai dar para separar o corpo, pensando enquanto humano, e o analista? Será que são coisas que são totalmente separáveis? A gente tem como dado, a partir do que a gente estuda, que o analista é uma função. Então, ela é uma função que se dá a partir de uma relação transferencial. E o que fica em jogo nessa relação transferencial é que o analista vai operar a partir ali do discurso do analisante. O que não pode aparecer é esse lado subjetivo do analista, é isso que precisaria ficar apagado ali durante o tratamento. E o Freud vai propor, então, vai falar sobre a neutralidade do analista, que quer dizer que o eu do analista não dirige o tratamento. Não é isso o eu do analista que vai fazer o manejo ali da transferência. Mas a gente tem que tomar o cuidado em relação a essa palavra neutralidade para não misturar com a neutralização da figura ali do analista, que quer dizer de um apagamento
do corpo do analista, que seria da seguinte forma. Então, o analista, ele não pode sorrir, ele não pode dar risada ali com o paciente, cada um tem aí seu estilo de roupa de usar, isso não poderia aparecer numa neutralização da figura do analista, então todo mundo teria que usar uma roupa bege, cinza, sei lá, o que a moda psicanalítica está dizendo que a gente deveria vestir. Assim como o próprio consultório, quem tem o atendimento presencial também não poderia ser um consultório decorado, com alguns objetos ali de interesse da pessoa que está ali exercendo a função de psicanalista. Então, são coisas assim que a gente precisa ter uma atenção, que é uma diferença, então, essa neutralidade e a neutralização. Até porque, num primeiro momento, quando um paciente procura a gente, tem ali uma transferência que vai se estabelecendo, que num primeiro momento é uma transferência imaginária. Ou seja, o corpo do analista entra em jogo nesse primeiro momento. E às vezes quem vai procurar a gente, pode ser por indicação, ou chega por indicação, ou decide ficar, porque quando faz esse encontro, corpo a corpo, que também se dá no virtual, por que não? Fica porque, às vezes, por uma característica imaginária. Nossa, meu analista tem uma tatuagem, gostei. Ah, meu analista tem um rosto mais sério, achei interessante. O tom de voz. Então, essas coisas que compõem o corpo do analista, se tiver uma neutralização, a gente pode embananar ali no estabelecimento da transferência. Então, quem vai ficar, às vezes, fica num primeiro momento por uma questão da transferência imaginária, que às vezes é pela vestimenta, pelo consultório, pelo olhar, por uma série de coisas que podem ocorrer que a gente não controla isso. Isso não é controlável. Para depois, num outro momento, a transferência simbólica, né, no momento de entrada da análise, aí tem o uso do divã, que corta esse olhar para ir operar de um outro jeito, certo? Então, isso eu estou colocando para a gente pensando sempre entre o humano e a função. Então, tem uma parte ali humana do analista importante que aparece, que vai não sei se facilitar, né, mas vai permitir essa transferência imaginária para o analista poder operar ali, estar na sua função de psicanalista. No entanto, não quer dizer que existir uma pessoa que queira atender e está ali escutando, que vai existir um analista. O analista, ele existe ali, como eu comentei, né, sobre uma relação transferencial e a partir da operação que o analista faz em relação às formações do inconsciente. Então, como que ele vai operar a partir daquilo que ele está escutando? Isso é a função do psicanalista. Quer dizer que a gente tem um analista funcionando 24 horas ali durante a sessão? Não, não é o tempo inteiro, mas há momentos, sim. Uma outra coisa que eu andei pensando também em relação a essa, que a gente está falando de neutralidade, neutralização, função e humano, quem trabalha, então, com a psicanálise, se precisasse ter totalmente essa neutralização do corpo, não poderia aparecer em nenhum outro espaço. Então, não poderia dar uma palestra, não poderia aparecer na televisão, Instagram, então, pelo amor, né, sai daqui, não pode, porque fora ali do setting, o psicanalista, ele está ali enquanto uma pessoa, então, está se expondo, está falando, está dando sua opinião, está aparecendo de N formas, então não poderia dar uma palestra, não poderia ir, por exemplo, no rádio, fazer algum comentário ali sobre um tema, enfim, temos N possibilidades de estar em vários locais para além da clínica. E eu não quero me estender muito, porque eu também quero escutar vocês. A gente está aqui, então, comentando, né, do analista enquanto função e o lado humano, enquanto uma função não é o eu do analista que dirige o tratamento, então não tem essa relação de poder do eu dirijo o paciente, não é isso que se trata. O Freud já falou isso, o Lacan formalizou mais ainda. Leia um texto, Caminhos da Terapia Psicanalítica, do Freud, que ele deixa isso de uma forma muito clara, que não é para o analista tomar
o paciente como seu objeto e transformá-lo naquilo que ele acha que é legal, a partir do seu ideal e da sua moral. Por isso, Lacan vai falar da ética da psicanálise, que a operação é outra. Então, temos isso muito bem claro. Mas eu queria também deixar aqui para a gente não perder de vista o lado humano nosso, enquanto alguém que está ali trabalhando com uma escuta, porque quem procura um analista, vamos dizer que está em sofrimento, certo? Ninguém procura um analista porque está super feliz. Tá tudo bem na minha vida. Tem alguma coisa que não está funcionando como eu acho que deveria, vou procurar um lugar para eu poder tratar disso. Então, quando a gente recebe alguém, e durante todo o tratamento, porque ao longo da vida vão coisas acontecendo, tem momentos que o paciente está vivendo que é mais difícil do que outros, mais delicados, enfim, para a gente não perder de vista esse nosso lado humano, que a gente está com outro humano do outro lado, né? Isso quer dizer que a gente vai escutar com toda a delicadeza e cuidado essa outra pessoa que procurou a gente. Senão a gente, para não correr o risco dessa história da neutralização e não sei das quantas, a gente fica muito engessado e preocupado e se idealizando de que tem que fazer X, Y, Z intervenções no paciente. E que isso vai acabar sendo extremamente selvagem e, por que não, violento. Então, é importante a gente estar divertido disso, em que momento a nossa subjetividade está querendo aparecer e tomar o cuidado para que isso não vire uma intervenção, mas, ao mesmo tempo, não perder de vista isso do humano e tratar com cuidado e delicadeza a pessoa que procura a gente, porque ela está sofrendo. Senão, eu não entendo, pelo menos do meu ponto de vista, que um tratamento psicanalítico seria dessa ordem. Fica essas lendas do psicanalista que corta, que faz a intervenção assim, assado, e aí eu não sei bem se é por aí que é a função de um tratamento. Então, não é essa neutralidade que a psicanálise propõe, que a gente sai fazendo karatê nos pacientes que chegam na gente. A neutralidade é para a gente só tomar esse cuidado com a nossa subjetividade, para não entrar ali na cena, numa intervenção. Mas a gente também não perder de vista que tem uma outra pessoa ali do outro lado, sofrendo, que diz do nosso último encontro que a gente falou sobre o acolhimento. É isso. Agora, encerro a minha parte, vou abrir para a Gleice e depois a gente escuta vocês. Então, vamos lá? Vou me apresentar, que é sempre uma grande coisa curiosa que acontece por aqui. Mas, enfim, meu nome é Gleiciane Oliveira, sou psicóloga, psicanalista. Trabalhei com psicologia social no início da minha carreira de psicóloga. Curiosamente, esse ano eu faço 10 anos de formada. Isso é um pouco assustador, eu confesso, porque para mim parece que foi ontem, mas já se passaram 10 anos. Desses 10 anos, tem mais ou menos 8 anos que eu me dedico à clínica, e 4 anos que eu me dedico à clínica exclusivamente. Então, foi na pandemia que tudo mudou para mim. Eu tinha feito um planejamento de ter uma clínica física em Belo Horizonte, que é a minha cidade, né? E eu montei essa clínica. 3 meses depois veio a pandemia e a clínica teve que ser fechada. 6 meses tentando acreditar que a pandemia iria acabar, e isso não passava nunca. E aí eu entreguei os pontos e entreguei a sala. E foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, porque ali parecia que o sonho de me dedicar exclusivamente à clínica tinha se desmanchado assim, diante da minha cara, e eu não podia fazer absolutamente nada, porque uma coisa muito maior estava acontecendo. Eu até falei sobre o que a gente faz diante das coisas que fogem do nosso controle, quando elas acontecem no Instagram esses dias. E uma das respostas, eu acho que foi exatamente o que aconteceu comigo naquela época, que é
deitar em posição fetal e chorar. Foi exatamente isso que eu fiz por dias a fio, até que eu entendi que eu ia precisar de ceder e começar a acreditar na clínica online e apostar nesse trabalho, e um trabalho que eu achava que não ia dar certo, e que hoje é o funcionamento de 100% da minha clínica. Tanto os atendimentos, as supervisões em grupo, grupos de estudos, tudo 100% online, com várias pessoas de vários lugares do mundo, o que é lindo, mágico, e ao mesmo tempo um tanto também assustador. Como é que a gente pode dividir um espaço que existe e não existe ao mesmo tempo, estando em lugares tão diversos. Tenho muito orgulho da minha trajetória até aqui. É, inclusive, bem curioso poder falar isso, porque eu tinha vergonha antes. E hoje eu falo da minha clínica com muito carinho, com muito cuidado, e acompanhar o percurso de outros psis, gente que está comigo já tem um tempo. É muito bonito ver o desabrochar da clínica, o amadurecimento, enfim, e o meu amadurecimento também. As redes sociais, nesse sentido, foi uma porta que se abriu incrivelmente incrível, e eu tenho várias críticas inúmeras, mas eu tenho certeza absoluta que o que isso me gerou de coisas positivas, de laços, de possibilidade de falar da psicanálise de uma forma que eu acreditava, mas que antes eu achava que era errado. Enfim, sem palavras e sem dimensão para o tamanho disso que se tornou. Eu fico um pouco assustada que a página do Instagram agora chegou a 9.000 pessoas. Eu acho isso uma grande loucura. E eu não funciono ali pensando na quantidade de pessoas que está, porque senão você acaba não fazendo nada, né? Eu dou uma ignorada nesse número para poder continuar seguindo ali, mas hoje é a porta de entrada da minha clínica, é o Instagram. Hoje não, né? Já tem algum tempo. E eu acho que é isso, né? Sigo no meu processo de formação, frequentando e escolhendo os espaços com muito cuidado, com muito zelo, que é o mesmo cuidado e zelo que eu tenho pela minha clínica. Por muito tempo eu tive uma clínica freudiana, depois uma clínica freudo-lacaniana e agora uma clínica lacaniana. Muito claramente eu consigo hoje demarcar os tempos dessa clínica e o amadurecimento disso, e concomitante também o quanto é possível hoje ver com mais clareza os casos evoluindo e os pacientes caminhando, consigo mensurar isso de uma forma muito mais palpável agora. E eu acho que isso transformou a minha relação com a clínica em algo também mais possível. Eu falo que eu trouxe a psicanálise aqui para pertinho de mim. E eu acho que esse projeto que eu e a Fernanda temos aqui é justamente um fruto que veio amadurecendo junto com o nosso processo de formação. E é muito bonito isso, porque eu acho que a gente começa o Diálogos Abertos sem saber muito bem o que a gente estava fazendo, e a gente vai aprendendo aqui nos encontros o que é que a gente podia fazer aqui, o espaço que a gente podia compartilhar, e eu e a Fernanda sempre muito abertas para isso que estava chegando, que a gente não sabia muito bem o que era, e que tem um reflexo direto no meu processo de formação. Então, eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande por esse espaço aqui, então muito obrigada mais uma vez vocês por apostarem também que o diálogo é possível. E aí, meu povo, que esse foi um tema que eu e a Fernanda ficamos assim, gente, o que nós vamos falar dessa vez? Qual que vai ser o tema? E ficamos pensando. Pensamos mais do que habitualmente estamos acostumados a pensar sobre esse projeto, né? E aí um dia eu falei, Fê, eu acho que eu gosto da ideia. Eu reassisti a nossa gravação, que está lá no meu canal do YouTube, do último encontro, para poder pensar um pouco, junto com as anotações que eu tinha feito. E aí eu falei, Fê, eu gosto dessa ideia da gente falar do analista enquanto pessoa e enquanto função. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa com isso, e é isso que estamos aqui para poder falar disso, né? E aí que eu acho que o tema, né, um analista entre o humano e a função. Eu recorto aí dessa frase, né, que a gente dá como título desse encontro, né, um analista entre o humano e a função. Eu recorto a primeira palavra que a gente tem aí, esse artigo, que é o porque eu acho que é muito importante para a gente saber que é
um analista para cada paciente. Um analista para cada momento da formação do analista. É no 1 a 1, não só com os nossos pacientes, é no 1 a 1 para a gente também. Né? Não dá para a gente enquadrar, como a Fernanda falou, né? Não dá para a gente enquadrar todos os analistas em um formato. Essa é a grande crítica do Lacan, quando os pós-freudianos fazem a leitura do Freud, diz assim, ó, o fim da análise é a identificação com o eu forte do analista. Lacan vai criticar isso durante todo o seu processo de transmissão. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer assim, o analista não é modelo de nada. Né? Eu costumo falar assim, a gente é quase nada. Tipo assim, muito pouco. Vamos descer desse lugar aí que a gente coloca os analistas, porque não é daí que um analista vai fazer sua transmissão. Não é daí que um analista vai escutar um paciente. Não é daí que um analista vai fazer a sua própria análise. Né? A gente não dou conta. De que lugar um analista faz a sua própria análise? De que lugar um analista pode escutar um paciente? Do lugar que lhe é possível em cada uma dessas posições. E aí eu recorto uma segunda palavra dessa frase, né? Um analista entre o humano, e eu fico com o humano aqui, porque veja bem a organização desta frase. Um analista entre o humano e a função. Não é à toa que a função está depois. Antes de sermos analistas, somos humanos. E se a gente se esquece disso, a gente entra num negócio que o Lacan chama lá no texto dele, a direção do tratamento e o exercício do seu poder, do exercício do poder, que supostamente um humano que sabe mais tem sobre o outro. Por isso que o Lacan vai dizer que o analista precisa de tratar a sua relação com o seu saber do inconsciente. O analista vai fazer análise não é para aprender a ser analista, mas é para poder escutar o seu próprio inconsciente e se relacionar com isso que está colocado para ele de uma forma diferente no que está no nível da sua fantasia. Um analista não vai saber fazer psicanálise porque ele deitou no divã. Ele vai saber sobre o que ele é quando ele deitou no divã e sobre o que ele não é também. Né? Então, fico com essa segunda palavra e, por último, mas não menos importante, a palavra função. Por quê, gente? Essa palavra, no campo psicanalítico, a gente não está falando só de função no sentido de funcionalidade. Por exemplo, uma faca serve para cortar, um analista serve para escutar. Não é disso que a gente está falando, quando a gente está falando de função. Quando Lacan utiliza o tema da função, ele foi lá na matemática. A base de utilização do princípio da função do analista é as funções em matemática. Nas minhas anotações aqui, vou mostrar para vocês. Eu até coloquei um recorte do que é uma função. Por quê? Para a gente não esquecer. Quando o Lacan vai lá na matemática e fala assim, ó, vamos usar isso aqui para poder dizer do que é cadeia de significantes, do que é a atuação desse analista, ele está falando assim, ó, no conceito matemático, X é um grupo de números, de elementos, e ele tem uma correspondência direta a um segundo grupo de elementos, que é o Y. Eu tenho dois grupos de elementos. Só que o X, ele tem um correspondente direto no grupo de Y. E a partir desse momento que o X tem um representante direto no grupo de Y, eu sei quanto vale o X. Vejam bem, eu tenho X e eu tenho Y. No entanto, eu só sei quanto o X vale depois que ele se liga a um elemento do grupo do Y. O que a gente está querendo dizer com isso? O que o analista faz em sua função de analista é justamente a montagem da cadeia de significantes. Isso não está montado, isso não está pronto. O analista vai fazer essa montagem. E um significante sozinho não significa nada. X sozinho não vale nada. X só tem valor se ele se liga a um elemento do outro grupo. Então, um significante só tem valor se ele se liga a um próximo significante.
Então, vocês veem que o que o analista faz em sua função é uma montagem. E um analista sozinho não significa nada. Para que um analista seja analista, é preciso que se ligue a um outro elemento, que vai dizer, esse é o meu analista. Né? Então, e o que há entre a função de analista e o analisante? O discurso. Né? O que há entre um significante e outro? O sujeito. Por isso que vocês já devem ter escutado que a gente trabalha com o entre. O que é trabalhar com o entre? É não ficar com o que foi dito simplesmente. É querer saber um pouco mais, para além da lógica de compreender antecipadamente. Então, se o Lacan vai na matemática para explicar para a gente o que é a função, e não só a função do analista, mas a função enquanto esse conjunto vazio, que só vai ser representado se se ligar a algum outro. É um conjunto vazio. X é um conjunto vazio se ele não tem ligação direta com o grupo seguinte. Pesquisem, gente, esse negócio da matemática é incrível. Isso vira um monte de chavinha sobre o que a gente está fazendo quando a gente está montando, fazendo a montagem desse discurso. Né? E eu estou falando que a gente está fazendo uma montagem porque a gente recorta aqui, a gente recorta aqui, a gente recorta aqui, e aos poucos a gente vai interpretando, a gente vai pontuando. E aí é possível a montagem de uma cadeia de significantes. Né? Então, o significante é isso que só significa diante de um outro significante. E que esse segundo significante só vai aparecer porque ali há um analista em sua função. Né? Então, acho que também a gente poderia pensar que há a função de analista e há a posição de analista. Né? Eu acho que são coisas diferentes para a gente. Né? A função de analista é isso que você faz no setting analítico. A posição de analista, inclusive, é essa que se pode lançar a mão quando se está fazendo uma transmissão. Né? Que é essa transmissão em que se causa no outro um desejo, uma provocação. Né? Então, a posição de analista, ela aponta para a gente para aquilo que o Lacan vai dizer assim, ó, o analista paga, hein? O analista paga com seu corpo, o analista paga com as suas palavras. Né? Então, quando o Lacan está falando isso, ele está falando, quando eu estou fazendo uma transmissão e eu não dou a resposta do sujeito que está me escutando, mesmo ele fazendo essa demanda, eu estou pagando ali um preço. Né? Então, a gente não paga um preço só quando a gente está na função, a gente também paga um preço quando a gente se utiliza da posição. Né? Então, se a gente fosse pensar, né, esse humano e essa função, a gente precisa pensar em alguns elementos. Né? Um desses é o que a Fê falou aqui, que é o corpo. O corpo do analista está presente na cena analítica. Inclusive, isso foi uma grande discussão quando a gente começou com os atendimentos online, porque todo mundo dizia, o corpo do analista precisa de estar presente, o corpo físico do analista precisa de estar no setting. Né? E depois a gente entendeu que não se trata do corpo físico, né? É o analista enquanto uma matéria que está ali, representada via transferência, num enlaçamento nessa relação analítica. Né? Então, é esse corpo, é esse inconsciente do analista, porque o inconsciente do analista está em jogo. Ou vocês acham que porque a gente faz a análise do nosso inconsciente vai embora? Vai juntar as malas dele e vai embora só quando a gente está atendendo? Né? Não é bem assim. O inconsciente está ali, insistindo, por isso a gente se equivoca, por isso a gente também falha. Né? O que tem de diferente na relação é que a gente está divertido de que isso vai acontecer e por isso a gente precisa de ficar com um olho no peixe e outro no gato. Né? Assim, então, tem esse corpo, tem esse inconsciente e tem a realidade, gente. A realidade que é composta, como Lacan disse, de real, simbólico e imaginário. E essa realidade, ela entra no setting analítico quando o paciente entra. E ela entra no setting analítico também do lado do analista. Por isso que a gente não pode dizer que um analista que faz clínica em São Paulo faz a mesma clínica na Paraíba. Não vai fazer. Um analista que faz uma clínica, sei lá,
em Taboão da Serra vai fazer a mesma clínica no Rio de Janeiro. Não vai. A realidade compõe esse trabalho, né? Essa ideia de que o significante é o significante e é só isso mesmo, pelo amor de Deus, gente, isso é muito década de 90, né? Assim, ultrapassadíssimo isso. O inconsciente, bem como a realidade, bem como a formação do sujeito é atravessado pelo social. Não adianta a gente pensar que não, né? Então, assim, para ir já caminhando aqui para o final das minhas contribuições, né, das minhas provocações para vocês também. Acho que tem dois elementos que a gente precisa de pensar quando a gente está pensando o analista enquanto humano e o analista enquanto função, que é o desejo do analista e o desejo de analista. O desejo do analista é isso que precisa estar na cena analítica. Como eu brinco, tem que estar na mesa. O desejo tem que estar claro, de que você aposta nesse paciente, de que você quer escutá-lo, de que você quer que ele volte semana que vem. Mas não porque você quer o bem dele. Não porque você quer curar e resolver todos os problemas da humanidade. Né? Porque você não vai conseguir, inclusive. Então, esse desejo do analista é esse desejo que vem de uma posição de objeto. Objeto, causa de desejo. Né? E, em contrapartida, a gente tem o desejo de analista, que está ligado à pessoa do analista, ao que ele quer ser, a esse desejo enorme que a gente tem de viver da clínica, de pagar nossos boletos com o dinheiro que a gente ganha, com esse trabalho que a gente gosta de fazer. Esse é o desejo de ser um analista melhor a cada dia, de estudar mais, de estar em espaços de formação, de dialogar, de estar aqui uma sexta de manhã. Né? Então, essas duas dimensões estão muito presentes, bem como outras duas que são fundamentais, que é a ideia do ideal do analista e o analista ideal. Né? Esse ideal de analista, que é cheio de idealizações do tal do terninho, do escarpão, do divã, do não sei o quê, de não pode ter isso, de não pode ter aquilo, e uma outra dimensão que é o analista ideal para a minha realidade, para o que eu consigo, para este momento da minha formação. Né? Então, eu queria trazer isso, né? Assim, essas provocações para a gente pensar. Eu achei muito legal como a Fê disse, a gente não conversa sobre as nossas anotações, e eu acho que essa vez foi a vez que a gente foi mais oposta, assim, na nossa forma de trazer aqui as nossas provocações, e isso é riquíssimo, né? Isso contribui para que a gente possa pensar fora do que a gente tinha idealizado e que a gente possa escutar também vocês, enfim, é isso, né? Queria trazer essas provocações bem lacanianas, eu diria, e agora vou encerrar a nossa gravação para a gente poder abrir para os nossos diálogos.